Senhor, juntos, ouvindo a palavra do nosso Deus, mas nós louvamos a Deus pelo privilégio que hoje nós temos de poder também ministrar, mesmo distantes, fisicamente, mas poder ministrar a palavra e levar uma palavra ao coração dos nossos irmãos que estão em casa, alguns, outros estão trabalhando, e Deus já falou aqui, através daquilo que foi cantado da sua palavra, porque a palavra é a voz de Deus não é a nossa voz, não é a voz do pregador, é a palavra que o pregador diz, profere. Se ela for realmente palavra de Deus, Deus está falando aos corações. Mas nesse momento a gente vai ouvir a voz de Deus de forma mais específica na reflexão da palavra, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Se você está sem Bíblia aí, pegue uma Bíblia, traga para junto de si para que você possa ouvir a palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 5, nós iremos ler do versículo 15 ao versículo de número 17. Aqueles que aqui estão, à medida que você for encontrando, reverencie a palavra do Senhor, ficando de pé. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 17. O tema da nossa mensagem nessa noite é um conselho para enfrentar com sabedoria os dias difíceis. Eu queria que você ouvisse comigo esse conselho que Paulo traz aqui para nós. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Pai, nesse momento invocamos a Ti o Teu auxílio, invocamos o Teu Espírito Santo para que nós possamos, Deus, compreender a Tua palavra. Dar-nos a luz, Senhor, que tanto necessitamos, para que possamos enxergar aqui a Tua palavra, nos alegrar nela, ouvir a Tua voz e receber da Tua parte a orientação que necessitamos. Pai, eu Te peço assim, tenhas misericórdia de mim, fala aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, Paulo aqui nos dá um conselho para enfrentar os dias difíceis com sabedoria. Quer você compreenda esse conselho ou não, o fato é, você vai passar por dias difíceis, e nós já estamos passando por dias difíceis, pois estamos em dias em que o pecado, irmãos, está atuando cada vez mais forte, cada vez de forma mais clara. Meus irmãos, desde o dia em que o pecado entrou no mundo, temos vivido dias maus. Paulo chama os últimos dias, os dias que sucederiam a ida do nosso Senhor para junto do Pai. Esses dias, os últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, no aguardo do nosso Senhor. Dias em que o pecado tem se tornado cada vez mais abundante. Dias em que está se cumprindo o que a palavra do Senhor diz, em que o amor de muitos esfriarão, em que haverá apostasia, muitos apostatarão da fé. Irmãos, o pecado ele trouxe o orgulho ao coração do homem, mas não somente o orgulho, o pecado também trouxe a morte. Você deve lembrar do que aconteceu depois que Adão e Eva pecam. Caim mata o seu irmão Abel por inveja. Ali tem-se o primeiro homicídio que acontece na história da humanidade. Dois irmãos, um com inveja do outro, por conta de um sacrifício oferecido a Deus, um culto a Deus, ele tira a vida do seu irmão. E isso acontece porque quando o pecado entra no mundo, ele traz essa desgraça, ele traz este mal. Irmãos, o pecado ainda continua vivo, não seja ingênuo, o pecado ainda está atuando no seu coração, está atuando no nosso coração, está atuando no mundo, no sistema mundano que nos cerca e que nos influencia ou não quer nos influenciar para o mal e para distante de Deus. E diante desse quadro, o que nós precisamos é saber como viver com sabedoria nesses dias maus que temos vivido.
Sabedoria até aquele grande dia, onde Deus eliminará de uma vez por completo, de uma vez por todas, o pecado no nosso coração, no nosso meio, né? No mundo. Deus vai tirar o pecado do nosso meio. E Paulo aqui, ele vem nos dar alguns conselhos, ou um conselho. Irmãos, Paulo, ele deu um conselho aos efésios, para que os efésios soubessem como se conduzir bem nos dias terríveis em que eles já viviam. O conselho de Paulo chama a atenção para 3 aspectos. Primeiro deles, a conduta da igreja. A igreja precisa saber como agir, como se comportar nos dias difíceis. E Paulo está preocupado com a maneira como aquela igreja estava se comportando, no relacionamento de uns para com os outros e diante da pressão do mundo, da pressão do pecado sobre a sua vida. Mas Paulo também mostra que a igreja precisa ter entendimento nos dias maus. A igreja não pode ser nécia, ignorante. A igreja precisa ter entendimento, precisa dar sinais de quem anda na luz e quem enxerga de fato que as coisas estão acontecendo. E por fim ele diz também que a igreja precisa saber observar as oportunidades que Deus tem dado para testemunhar em meio às situações de pressão do pecado. E aí ele chama a atenção ao tempo dado por Deus à igreja. E são esses 3 aspectos dentro do conselho do apóstolo Paulo que eu queria me aprofundar com vocês nessa noite. Eu queria que nós atentássemos, ouvíssemos aqui o que Deus tem a falar aos nossos corações e para nós que temos vivido os dias difíceis e os últimos dias, aqui, agora, nesse ano, nesse momento que a gente está passando. Então, ouçamos aqui o que Paulo ele tem a nos dizer. Primeiramente, irmãos, Paulo vai nos dizer que nos dias maus é preciso estar vigilantes com a conduta que se tem vivido. O pecado tem se alastrado, o pecado tem crescido, tem nos pressionado, e nós precisamos mais do que nunca estarmos vigilantes, atentos aos comportamentos e condutas que nós temos adotado para a nossa vida. Paulo exorta a igreja a observar, ele diz com toda prudência, o modo de vida como ela tem vivido. Observe o versículo de número 15, não feche a sua Bíblia para que você acompanhe conosco a palavra do Senhor. No versículo de número 15, Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, irmãos, faz uma ligação com o que ele disse anteriormente. Paulo havia instruído, exortado os irmãos a terem um modo de vida que glorifique a Deus, um modo de vida de quem anda na luz, e aí ele conclui dizendo o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, Paulo está aqui chamando a atenção dos irmãos a observarem o comportamento deles, a conduta que eles têm vivido. Porque os dias não são fáceis, porque o pecado não está morto, inerte, pelo contrário, o pecado está atuando em nossos corações, em nossa volta, na sociedade que nós vivemos, e nós precisamos observar muito bem o nosso procedimento, a conduta que nós temos tido. A conduta piedosa, entenda-se piedosa, por aquela conduta que busca viver para Deus, ela é cheia de frutos, ela é cheia do fruto de Cristo Jesus na nossa vida. No capítulo 5 ainda, dentro desse contexto, no versículo 9, Paulo vai dizer assim aos irmãos lá da igreja de Éfeso: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Aqui está o alvo que a igreja precisava trazer para a sua vida, em sua conduta, em seu proceder. A conduta piedosa é cheia desses frutos aqui, cheia de bondade, justiça e retidão. Tudo isso que vem de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Tudo isso nada mais é do que a vida de Cristo, que quem nasceu de novo deve evidenciar no seu proceder. A prudência, irmãos, é aquela virtude que nos leva a ponderar antes de agir. Sabe o que é o prudente? O prudente é aquele que antes de tomar a sua decisão, pensa 1, 2, 3 vezes. Ele não age por impulso. O prudente é contrário daquele que age, né, pela emoção do momento, que não pensa nas consequências. O prudente é responsável. O prudente pesa na balança os efeitos das suas decisões.
Paulo quer que a igreja observe de forma prudente a sua conduta, como ele diz aqui, o modo como andais. O que é isso? Ele não está falando aqui do trejeito que você tem ao andar, ele está falando aqui da sua vida, da sua conduta, da maneira como você tem se comportado em casa, na igreja, na sociedade, no mundo. Meus irmãos, a igreja ela deve pensar bem antes de assumir um comportamento, a fim de que o seu comportamento não seja um mau testemunho para os de fora e uma evidência de desobediência a Cristo. Porque se aqueles que estão fora não veem a luz de Cristo em nós, não veem a bondade de Cristo, não veem a justiça de Cristo, a verdade de Cristo Jesus, meus irmãos, nós não estamos na luz, nós estamos nas trevas. Quando Jesus estava lá no Sermão do Monte, e Jesus, como um bom professor, ele usa, irmãos, uma imagem, uma metáfora para ensinar o que é a vida do crente no mundo. Ele diz, olha, uma cidade edificada sobre o monte, está lá. Todos que passam e vê aquela cidade sobre o monte, vê as luzes brilhando, e ao observar aquela luz, todos percebem que ali existe uma cidade. Ele diz, assim também é a conduta de vocês. Ele ainda diz, usa outra imagem, diz o seguinte, a vida de vocês é semelhante a um candeeiro, que precisa ser posto no velador, e não ser posto debaixo de uma vasilha, porque se for posto debaixo de uma vasilha, não vai iluminar, mas se for posto no velador, todos serão iluminados por aquela luz. Mas aí você pergunta, que luz é essa que Jesus está falando aqui? São os nossos comportamentos. Ele diz no versículo seguinte, lá no capítulo 5, ele diz assim, né, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que são essas boas obras? A luz, a vida de Cristo em nós, os valores vividos de Deus aqui em nossas vidas. Meus irmãos, o homem prudente prepara com antecedência o cobertor para o inverno. O homem prudente, a mulher prudente, antes que o frio chegue, ele já está se preparando. Ele não deixa para agir de forma reativa, ele é proativo. Ele pensa antes de agir. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa conduta, nós precisamos também ser proativos. Nós precisamos pensar antes que as coisas aconteçam. Como nós temos nos comportado, amanhã o que faremos lá no nosso trabalho, como agiremos para com aquele ímpio que tem pisado no nosso calo, que decisão precisamos tomar. Meus irmãos, nos dias difíceis que nós estamos passando, nós precisamos atentar para a nossa conduta. A nossa conduta. Devemos ponderar bem a forma de vida que temos adotado atualmente. Será que, fazendo uma breve avaliação, será que os teus amigos, será que os teus familiares, o teu cônjuge, os teus filhos podem olhar para você e dizer, papai, mamãe, tem uma boa conduta, eu vejo Cristo na vida deles, eu vejo e eu sinto a bondade de Cristo, a verdade de Cristo, a justiça de Cristo Jesus. Aqueles que convivem conosco, irmãos, eles são capazes de dizer isso. Porque se você for dizer, eu tenho quase certeza que você vai dizer que está tudo muito tranquilo, né? Está tudo muito tranquilo. Meus irmãos, até o grande dia em que nos encontraremos com o nosso Deus, o mundo nos tentará com uma vida leviana, sem profundidade, sem intimidade com Deus, uma vida carnal, uma vida escravizada pelo pecado. Seu coração, meu irmão, não é diferente do meu. Seu coração, ele tem um imã para o pecado. Ele está inclinado naturalmente para as coisas do mundo, e o mundo nos tenta a você não ter intimidade com Deus, a você achar que é suficiente para você viver uma espiritualidade leviana, sem profundidade, uma espiritualidade que, em termos práticos, você não precisa orar, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa aprender a amar e renunciar à sua vontade. O mundo inclina você a viver naquela casca da religiosidade e do farisaísmo. Basta frequentar a igreja, basta dizer que é crente e está tudo bem. Não está bem, meus irmãos. Nós não podemos ter uma conduta regida pelo mundo.
Nós não podemos deixar o mundo nos reger. Nós precisamos todos os dias buscar, mergulhar cada vez mais no conhecimento do Senhor, ter mais intimidade com Ele, andar como Abraão, andar com Deus, ouvindo a palavra dEle, deixando Ele nos orientar em Cristo Jesus. Porque os dias são maus. E nesses dias difíceis que nós temos vivido, o que nós precisamos é estar mais atentos e vigilantes à nossa conduta. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda. E quando ela nos fala dessa vida que precisamos ter nos últimos dias, Jesus diz que é preciso que estejamos vigilantes. É preciso que nós estejamos vigilantes porque nós não sabemos o dia em que o nosso Senhor vai vir nos buscar, né? Se nós soubéssemos o dia exatamente, é possível que alguns dissessem o seguinte: olha, eu vou melhorar a minha vida, mas deixa chegar mais próximo um pouquinho, daqui para lá eu vou viver um pouco como eu quero. É como eu encontro às vezes algumas pessoas aí que dizem o seguinte: olha, pastor, eu sou jovem demais, eu ainda preciso curtir um pouquinho mais para poder depois ser um crente, servir a Jesus. Não entendeu o que significa servir a Cristo Jesus. É por isso que a salvação é uma regeneração, é um nascer de novo, é uma mudança de mente. Meus irmãos, nós não sabemos o dia que o nosso Senhor vai vir. Pode ser daqui a pouco. Pode ser que o ladrão apareça daqui a pouco, como ele diz, né? O ladrão não avisa. O nosso Senhor vem como um ladrão. E Ele vai nos pegar de surpresa, entre aspas, que não sabemos o momento, mas estaremos preparados. Se tivermos com uma conduta, irmãos, fundamentada, alicerçada em Cristo Jesus, se estivermos andando na luz, e se os de fora puderem olhar para nós e disserem o seguinte: olha, ali de fato é uma crente de verdade, ela vive uma fé autêntica, ele vive realmente uma fé verdadeira, porque a vida dele dá fruto disso. Meus irmãos, vigiem bem o coração de vocês, para que o coração de vocês não conduza vocês à negligência. Que nesses últimos dias eu tenho percebido em muita gente, viu, irmãos? Gente negligente. E não precisa ninguém dizer para mim não, irmãos. Se você anda na luz, se você anda nos caminhos de Jesus, basta você conversar com um crente negligente, que você vai perceber: esse irmão está muito carnal. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, irmãos, eu não me entendam mal, não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, eu sou pecador do mesmo jeito. Mas, irmãos, basta um pouquinho de sensibilidade, você percebe nas palavras, nos valores, no comportamento das pessoas, nas brincadeiras, como aquela pessoa está como nécio, como aquela pessoa está agindo como quem está nas trevas. Meus irmãos, nós não podemos deixar o nosso coração nos guiar, porque ele vai nos guiar para a negligência. Ele vai dizer para você: você não precisa vir para a igreja não, você é crente em casa. Vai lá, escolhe uma série de pastores no YouTube e fica lá, vai dar tudo certo, você vai para o céu, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a gente precisa da igreja. Você já viu o que é que acontece? Já viu o que é que acontece? Se um membro do seu corpo for decepado do seu corpo, o que é que acontece com ele? Ele vai apodrecer. Ele vai perder vida, ele vai secar, vai morrer. Ele pode até por alguns instantes ainda estar separado do corpo, mas para ele ter vida, ele precisa estar junto do corpo. Eu não sei como é que alguém diz que eu posso ser um crente distante do convívio da igreja. Não tem como, irmãos. Nós somos corpo de Cristo, é assim que Paulo disse. Nós somos membros de um corpo, Cristo é o cabeça e nós precisamos de um dos outros para que a gente possa, irmãos, nesse relacionamento de cuidado, exercer o amor, exercer a disciplina, evidenciar a vida de Cristo em nós. Uma vez alguém disse: pastor, olha, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas conviver com a igreja é muito difícil. E aí eu falava com aquela pessoa e dizia: minha irmã, você não entendeu o que é amar Jesus. Se você ama Jesus, a vida de Jesus precisa estar em você. E quando você entender que a vida de Jesus precisa estar em você, você vai entender como é importante que você conviva com a igreja. Porque a igreja não é lugar para gente perfeito. Os perfeitos já estão nos céus. E aqueles que se julgam perfeitos aqui na igreja, eles são fariseus. Não entenderam o evangelho ainda não entenderam que necessitam da graça. E aí, nas nossas imperfeições, vem lá o irmão, pisa no nosso pé, e aí temos a oportunidade maravilhosa de quê? De amar.
de dizer: Cristo está em mim, ó. Eu te amo, meu irmão. Agora, aqui é fácil de dizer, mas na hora que pisam no pé da gente, né, no carro, a gente realmente percebe que a coisa não é tão fácil assim. Meus irmãos, vigiem, escutem bem, você que está nos ouvindo, vigiem o seu coração para que ele não te conduza no caminho da negligência para com as coisas de Deus, para com a vida de santidade que Cristo te dá, que Cristo te deu. Então Paulo, primeira preocupação dele com a conduta, para que a gente enfrente com sabedoria os dias maus, precisamos observar o nosso proceder, os nossos comportamentos, e precisamos observar de forma prudente, pensando bem como nós devemos agir. Além de observar a conduta, além de chamar a atenção da igreja para a conduta, Paulo também vai nos mostrar aqui nessa passagem que para se conduzir de forma sábia nos dias maus, é preciso viver com entendimento. Com entendimento. Observe na continuação, que ele diz assim no versículo 15, eu vou sempre ler no todo para a gente entender no completo, fica mais clara a ideia. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábio. Se você observar agora, observe na sua Bíblia, no versículo 17, que o versículo 17 deixa ainda mais claro, porque ele repete a mesma ideia. Ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos. Nécios e insensatos são sinônimos. Embora aqui estejam em lugares diferentes, mas a ideia é a mesma. O que é que Paulo está chamando a igreja aqui? A igreja a ter entendimento. Nos dias maus, nos dias difíceis, a igreja precisa agir não como ignorante, não como quem está nas trevas, que não consegue enxergar e não consegue ver a verdade, mas como alguém que tem entendimento. Paulo exorta a igreja a fugir da vida dos insensatos. A vida dos insensatos. E qual é a vida dos insensatos? É a vida daqueles que não conseguem enxergar a verdade. É aqueles que estão em trevas, de uma maneira que nas trevas que eles estão e que o coração deles está, eles não conseguem discernir o que é bom e o que é ruim. A palavra grega que Paulo utiliza aqui, ela poderia ser traduzida de uma forma mais detalhada da seguinte forma: não ter a capacidade de fazer juízo. Sabe o que é um nécio? Uma criança diante de determinadas situações. Se você pedir julgar uma criança, né, você coloca ela diante de uma fogueira e você diz: olha, isso daí é ruim. É possível que a criança, pela a sua incapacidade, pela falta de entendimento que ela tem, ela se jogue até dentro da fogueira. Porque ela não consegue ainda avaliar as consequências de se jogar dentro de uma fogueira. O que é isso? Falta juízo nela. Ela não consegue discernir. Paulo está dizendo aqui à igreja que a igreja não pode andar como nécio, sem juízo. A igreja precisa ser alguém que faz juízo, que observe o que está acontecendo no mundo e diga: opa, isso aqui não agrada a Deus, opa, isso aqui agrada a Deus. Esse proceder é o proceder que Deus é glorificado. Isso aqui não, isso aqui satisfaz a carne, é bom por um momento, mas não glorifica a Deus. Jesus, ele tira seus servos da cegueira espiritual, irmãos, da cegueira das trevas, e nos põe na luz. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Como é que a gente pode enxergar alguma coisa com clareza? Quando a gente está na luz, né? Quando há um blackout, quando tudo se apaga, a luz queimou, ninguém consegue enxergar nada. Fica tudo em trevas. É preciso que alguém acenda uma vela. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a vela que clareia e nos faz olhar para a nossa vida, nos faz olhar para o trabalho, para as pessoas com quem nós temos convivido, para as coisas que temos, e nos faz enxergar o que realmente elas são na nossa vida. É por isso que Ele nos traz a verdade. Meus irmãos, no versículo de número 8 do capítulo 5, observe aí ainda, que está dentro desse contexto aqui da passagem, ele diz assim: pois outrora, Paulo diz, né? Outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como
filhos da luz. Andar como filho da luz é andar como sábio, com entendimento, com clareza, percebendo o que está acontecendo. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que é nécio. Até entre nós, tem irmãos muito nécios. Irmãos que facilmente são engoldados, enlaçados pelas artimanhas do inimigo, porque não tem juízo. E aqui não é força de expressão nem, falta juízo. É aquele que vê lá a cova diante de si, e ao invés de se desviar dela, vai andando acreditando que não vai cair na cova e cai nela. Infelizmente, irmãos, tem pessoas assim que faltam entendimento. Sabe por quê? Porque andam distante da luz. Porque as trevas cegam os olhos. E as trevas muitas vezes estão associadas a paixões do coração. Sabe aquela pessoa que anda julgando, eu amo demais isso, a minha vida agora vai melhorar, e se deixa levar pela paixão, pelos sentimentos, pelas emoções, não para, pensa, reflete, observa prudentemente o que vai fazer e toma a decisão, age no impulso. É pessoa fácil, irmãos, de ser engoldada, de ser enganada, de ser enlaçada pelo inimigo. Meus irmãos, nós precisamos aqui observar o que Paulo está nos chamando para viver esses dias difíceis e que o pecado tem nos cercado. Precisamos de entendimento, e entendimento teremos quando nos aproximarmos mais de Jesus, quando deixarmos as palavras de Cristo iluminar os nossos passos, as nossas decisões, a nossa família, os nossos sentimentos. Aí de fato a gente vai agir sabiamente. Meus irmãos, Paulo ele deseja que a igreja viva com entendimento, iluminada pela luz de Cristo. Ele diz que é para viver como sábio, diz assim, e sim como sábio, não como nécio e insensato e sem juízo, mas como sábio, como aquele que é capaz de discernir o que agrada a Deus, o que glorifica a Deus, e também jogar no lixo o que não glorifica a Deus. Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1:4. Palavras do apóstolo Paulo. 1:40, desculpa. 1 Coríntios 1:40, irmãos. Eu acho que eu marquei. Aqui, 1:30, desculpa, irmãos. Eu estou aqui, o dia puxado aqui. A cabeça já está, 40 não tem, né? 1:30, diz assim: mas vós sois dele. 1 Coríntios, viu, irmãos? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é o que para a igreja? Sabedoria. Como é que nós andamos sabiamente quando ouvimos a Cristo Jesus? Quando deixamos as palavras de Cristo iluminar a nossa caminhada, de maneira que a gente enxerga com muita clareza os buracos que estão no meio do caminho. As palavras da mulher prostituta que aparece para nós. As cascas de banana que o diabo coloca lá no trabalho, para que a gente não glorifique a Deus. Quando Jesus, com a sua palavra, ilumina a nossa vida, irmãos, nós conseguimos enxergar com clareza. Nos dias maus, irmãos, é preciso que a vida de Cristo esteja em nós. E esta vida de Cristo, e essa sabedoria de Cristo, ela é libertadora. Por isso que Jesus dizia já em seus dias, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela liberta a gente. Ela nos dá entendimento para a gente enxergar com clareza. Nos dias maus, nós precisamos da vida de Cristo, irmãos, para que possamos saber como se conduzir com sabedoria. Nossas vidas, elas dão prova de entendimento, do entendimento pelo qual vivemos. Se você quer saber realmente qual é a voz que tem comandado a vida de alguém, observe na maneira como ela age. Não são as palavras, A prova mais certa da voz que tem comandado a nossa vida são as nossas atitudes. É a maneira como nós agimos. Todo casal, quando se casa, diz assim: olha, eu te amo. Viverei contigo até que a morte separe. Na saúde ou na enfermidade, na pobreza ou na riqueza.
Isso é bonito nas palavras, né? Soa até de forma poética. Mas, irmãos, esse voto, ele só será real na nossa vida quando vivermos. Enquanto dissermos da boca para fora, no momento da cerimônia, enquanto só se limitar a isso, irmãos, isso não é verdade. Assim também é com relação à sabedoria de Cristo. Não adianta dizer as palavras de Cristo, é preciso viver as palavras de Cristo. Fé que só fala e não vive é fé morta. É fé morta. Temos vivido, irmãos, na luz de Cristo ou nas trevas do diabo? Quando o Fabiano leu agora o texto devocional, né, lá no Salmo 1, o que é que o salmista compara? Ele diz o seguinte, ele diz que a vida do ímpio é como palha que o vento leva. Palha que o vento leva é palha sem direção, que o vento sopra para onde a palha, e o vento vai soprando para um lado, depois está num outro. Sabe aquele irmão que hoje está aqui, ou amanhã está do outro lado, ele não sabe para onde ir, ele está simplesmente sendo arrastado por uma voz do seu coração, talvez pelo pecado do seu coração, pelo mundo. Meus irmãos, nós temos andado na luz. Se temos andado na luz, nós temos destino certo. Nós sabemos para onde é que a gente está indo. A gente está caminhando para um alvo. A gente não está perdido, não. A gente não está nas trevas, não. A gente está caminhando para a vida que Deus tem para nós. Quem vive, irmãos, com o entendimento de Cristo, sabe quais são as prioridades de Deus para a sua vida e obedecem. Quando Jesus chamou os seus discípulos para seguir, eles eram homens trabalhadores, homens que estavam envolvidos ali na lida diária, no seu trabalho, como pescadores, coletores de impostos, homens, irmãos, que estavam no suor do dia a dia, ali derramando seu suor, e Jesus diz: vamos, me sigam. Farei de vocês pescadores de homens. Certo momento, quando os discípulos estavam ouvindo Jesus a ensinar no monte, bateu uma preocupação. E uma preocupação, de certa forma, até justa. Eles disseram dentro do coração o seguinte: e agora, como é que vai ser a vida da gente? Porque a gente vendia os peixes para comprar roupa para a gente. Nós vendíamos os peixes para vestir a nossa vida, para comprar o alimento, a bebida e a comida. E Jesus, sabendo muito bem disso, disse aos discípulos: olhai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai alimenta elas. Olhem o lírio do campo, cresce com toda a sua beleza. Cresce hoje, está linda, amanhã é lançado no forno, o Pai veste ela, os lírios. Não vestiria vocês também? Diante dessa verdade ensinada aos seus discípulos, Jesus diz algo que ecoa e deve ecoar em nossos corações como prioridade. Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quem tem entendimento de Cristo, sabe quais são as prioridades da sua vida. Prioridades que Deus revela para a sua vida. Não seja negligente, meu irmão. Não seja negligente, minha irmã. Atentemos para o que Jesus quer que conheçamos dele. Paulo ainda fala mais aos nossos corações. Por fim, nos dias maus, ele vai nos mostrar que é necessário usar da melhor forma possível o tempo ou as oportunidades que Deus tem nos dado. Nos dias difíceis que nós temos vivido, em que a gente vê o pecado atuando claramente em todo momento na nossa vida. Esses dias eu baixei um aplicativo, irmãos, um aplicativo aí muito famoso. Irmãos, eu me incomodei. Eu disse até a Mirella, eu disse: olha, dá uma sensação de que você está o tempo todo diante do pecado, assim, algo que lhe incomoda, né? Porque quer queira, quer não, está lá o videozinho passando direto. Um videozinho, sempre algo, né, que você fica assim, você se sente desconfortável. Se você tem os valores de Cristo, você sabe que aquilo ali não glorifica a Deus. Meus irmãos, a gente está com o pecado cada vez mais próximo da gente. Antigamente a gente via essas coisas fora de casa, né? Antigamente não, porque a maioria dos que estão aqui são jovens. Antigamente digo eu, né? Eu que já estou começando a ficar velho já,
né? Mas vocês não. Antigamente ainda via porque não tinha, foi ainda da época que não existia celular, da época que para fazer um telefonema você tinha que botar ficha lá no orelhão, né? Coisas desse tipo. Não é o tempo de vocês. Alguns de vocês só viram aí no museu, né? Alisson está balançando a cabeça ali, o diácono Alisson, né? Você viu, né? Meus irmãos, o pecado está mais próximo da gente, dentro da nossa casa, e a gente precisa usar da melhor forma possível o tempo e as oportunidades que Deus tem dado a gente. E Paulo vai nos ensinar isso. Veja o que ele diz no versículo de número 16. Ele diz na continuação ainda da sua exortação, ele diz, eu vou ler lá do 15, tá bom? Observe aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, numa tradução paralela a essa que eu estou usando, a atualizada, na nova tradução na linguagem dos dias de hoje, o texto é mais claro. Diz assim: aproveitando bem o tempo. Remindo é aproveitar bem o tempo, é usar o tempo da melhor forma possível. Esse tempo aqui, ele não está falando só do tempo cronológico, ele está falando do tempo dos momentos, das oportunidades que surgem diante de nós, porque em cada oportunidade temos a oportunidade, e aí me permitam a redundância, de testemunhar de Cristo, de evidenciar a vida de Cristo em nós. Irmãos, nos dias difíceis que a igreja tem vivido, é preciso aproveitar bem o tempo que Deus tem nos dado. E para aproveitar bem o tempo, é necessário compreender a vontade de Deus para cada situação que nós temos vivido. Aproveitar o tempo não é para ficar na ociosidade. Aproveitar o tempo não é para falar. Aproveitar o tempo é para saber, Senhor, como tu agirias nessa situação? Meus irmãos, no versículo 17, Paulo torna isso mais claro, dizendo o seguinte: por esta razão, que razão é essa? A razão de andar de forma prudente, de forma sábia, de forma a aproveitar bem as oportunidades. Ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, sem conhecimento, sem juízo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurar compreender qual a vontade do Senhor. Para quê? Para que a gente possa remir o tempo. Para em cada situação da vida, a gente saber como se conduzir. Como se conduzir. Meus irmãos, o apóstolo Paulo deu a seu conservo Timóteo o manual que capacita a igreja a viver bem em cada oportunidade. Pastor, existe esse manual? Existe. E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que tem negligenciado esse manual que Deus deu. Tem muita gente que não tem olhado para o manual que Deus deu para viver de forma sábia e aproveitar e remir cada momento da sua vida. Porque muitas vezes está lá a Bíblia aberta na estante, mas não lê. Porque tem 200 aplicativos sobre a Bíblia no celular, mas não estuda a Bíblia. Meus irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ouçamos o que Paulo diz a Timóteo. Abra a sua Bíblia. Aqui está o manual que Deus deu para que nós possamos viver de forma sábia em cada momento. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer saber como se conduzir de forma sábia no trabalho, no grupo, na família, na igreja? Volta a tua atenção, volta os teus olhos para a palavra. É como Paulo diz aqui, irmãos, que ela é capaz, ela tem a utilidade de nos fazer perfeito e perfeitamente habilitados para agradar a Deus, para realizar boas obras. Para aproveitar bem o tempo, precisamos educar nossas vidas na palavra do Senhor. E nós temos algumas razões para isso. Primeiramente, a palavra, ela nos livra das trevas e nos coloca coloca nossos caminhos sob a luz de Cristo. A palavra nos tira da escuridão.
porque a palavra traz à tona a verdade e diz as coisas como as coisas realmente são. A Bíblia não é um livro fantasioso, como alguns acham que a Bíblia é um livro fantasioso. Não é, irmãos. A Bíblia fala da verdade. O que a Bíblia fala aqui era princípio eterno para os seus primeiros leitores e é para nós ainda nos nossos dias. Quando ela fala da natureza humana, o mesmo pecado que havia lá em Eva, lá no início de tudo, quando o pecado entra no mundo, ainda continua atuando da mesma forma em nós. Ela é eterna, a palavra do Senhor. Meus irmãos, ela nos tira das trevas, porque ela nos faz olhar para cada situação que essa semana nós vamos passar e entender a natureza daqueles atos, daquelas intenções e poder julgá-las e dizer: opa, isso aqui não agrada a Deus, isso não me coloca mais perto de Cristo. Além disso, a palavra é suficiente para nos conduzir de forma agradável a Deus em quaisquer situações. Nesse ponto, os legalistas, eles esperneiam, porque todo legalista acredita que, além de Cristo Jesus, é necessário mais uma coisinha para que você possa ir para o céu. Olhe, você vai para o céu, mas o tamanho do seu cabelo, você precisa deixar mais um pouquinho, crescer um pouquinho mais. Olhe, você vai para o céu, mas vindo no domingo com camisa de malha para a igreja, opa, isso aqui está difícil, viu? É sempre uma muleta, né? O legalista sempre faz isso. Meus irmãos, a graça de Deus é suficiente para nós, e essa graça está revelada na palavra de Deus, aprendendo a palavra, comendo a palavra, alimentando a nossa alma com a palavra, que nós viveremos de forma suficiente, ou melhor, de forma que agrade a Deus, de forma que as nossas ações serão louvadas pelo nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós devemos saber viver bem em cada situação que Deus tem permitido na nossa vida. Talvez essa noite você esteja com teu coração aflito ainda, dolorido, porque Deus te colocou, te permitiu uma situação muito difícil, que você já tem perguntado: o que é que eu tenho que fazer agora? Como é que eu tenho que agir? Essa situação que Deus permitiu e colocou em sua vida é uma ação que você precisa da sabedoria de Cristo para sair dela. E Deus está falando aqui aos nossos corações muito claro: nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, para saber como nos proceder. Para esse arranhão que está aí no coração, para esse chateamento que pegou você, é preciso saber como é que Cristo agiria. Meus irmãos, as provações, elas são bem aproveitadas, quando sabemos viver como Cristo em cada uma delas. É por isso que Tiago diz aos irmãos, lá na sua carta, no capítulo 1, ele diz: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Porque as provações, elas, sendo bem aproveitadas, elas nos geram em nós perseverança, amor, ela nos faz confiar cada vez mais em Cristo, desejar mais a glória de Cristo na nossa vida. As provações, elas são bem aproveitadas, os momentos e tempos são bem aproveitados, quando nós vivemos como Cristo em cada um deles. Portanto, meus irmãos, Paulo, ele dá esse último conselho àquela igreja: aproveitem bem o tempo de vocês, para que vocês saibam como viver com sabedoria nos dias difíceis que vocês estão passando. Será que os dias que nós temos passado são dias diferentes da igreja em Éfeso? Pode ser em épocas diferentes, mas a luta com o pecado, irmãos, continua a mesma. Mas o coração inclinado para as coisas que não agradam a Deus continua batendo e pulsando dentro de cada um de nós. É o mesmo coração lá dos Efésios continua em nós, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor aqui falando aos nossos corações. Jesus, ele nos despertou do sono do pecado. Não estamos mais na letargia, dormindo aqui, nós estamos sóbrios, acordados, nós sabemos que o pecado atua em nós. Meus irmãos, e diante desse conhecimento, nós sabemos também como agir com o pecado, alimentando o nosso coração, a nossa alma, com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. E uma vez que nosso coração esteja alimentado com as palavras de Cristo, receberemos de Deus o vigor para viver nesses dias difíceis, com sabedoria e de forma agradável ao nosso Deus.
Portanto, meus queridos irmãos, peçamos a Deus entendimento em Cristo para viver esses dias difíceis que temos enfrentado. Dessa forma, você e eu aproveitaremos bem, por mais terríveis que sejam os dias, aproveitaremos bem esses dias difíceis, esses dias maus nos quais estamos vivendo. Vamos orar nesse momento e vamos pedir essa graça, que no decorrer dessa semana, Deus desperte o nosso coração, para que possamos ouvir a voz dEle, que Deus leve o nosso coração a se alimentar da palavra, para que possamos assim viver de forma agradável ao nosso Deus. Eu queria que você que está em casa também fizesse a oração nessa noite. Eu vou dar alguns segundos para que você faça a sua oração silenciosa. Seja você e Deus orando. Depois que você terminar a sua oração, nós estaremos orando todos juntos, os irmãos que aqui estão também, nesse momento estarão todos orando. Então ore ao Senhor, coloque o seu coração diante de Deus e peça a Ele entendimento e sabedoria para enfrentar esses dias maus que nós estamos passando. Meu Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra perscruta os nossos corações. Quando a Tua palavra é pregada, é anunciada, ela traz à tona a nossa mente, ao nosso entendimento, aquilo, Senhor, que está lá guardado, escondido, muitas vezes a 7 chaves, e nós temos então entendimento do que precisamos fazer. E eu te peço nesse momento, Pai, diante daquilo que ouvimos, dar-nos sabedoria, Pai, que no decorrer dessa semana, diante daquela pressão lá no trabalho, Senhor, que seja Cristo em nossas vidas. Pai, que seja Cristo a nos desviar, Deus, das armadilhas, dos obstáculos, Pai, que muitas vezes irão aparecer no decorrer desses dias. Meu Pai, eu te peço, dá-nos entendimento, para termos discernimento, daqueles, Senhor, que muitas vezes nos cercam, que estão à nossa volta, Senhor, e que muitas vezes com uma palavra doce quer nos conduzir para o caminho do mal. Pai, dá-nos o entendimento para aproveitar cada oportunidade, por mais difícil que seja a prova, por mais dolorosa que seja, Deus, a luta que venhamos a passar, mas que sejamos sábios o suficiente para aproveitar cada uma delas, Senhor, e no final Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, eu te peço por essa irmã, Pai, que está com o coração machucado, Pai, que durante essa semana que passou, ouviu, Senhor, muitas coisas que fez o seu coração, Deus, ficar dolorido, sentido. Eu te peço, meu Pai, ensina a sabedoria de Cristo à vida dela. Pai, que ela possa olhar para Jesus e ver o que Jesus fez na cruz por ela, porque Jesus ali, quando estava sendo ferido, disse: Pai, perdoa estes, porque estes não sabem o que fazem. Pai, seja com ela. Pai, também te peço por este irmão, meu Deus, este irmão, Senhor, que muitas vezes tem sido tomado pela impaciência lá no seu trabalho, e tem dito coisas que tem machucado pessoas, que tem ferido pessoas. Eu te peço, Senhor, que essa semana seja uma semana diferente na vida dele. Pai, dê a ele a graça para que ele possa, Deus, se alimentar de Cristo, viver como Cristo, e Teu nome ser exaltado e glorificado lá no trabalho, ali onde ele está. Pai, eu sei que Tu conheces todas as nossas necessidades, e eu sei que Tu há, Deus, de nos fortalecer e nos conduzir de forma sábia em cada situação e em cada momento que temos enfrentado. Meu Pai, assim eu te peço. Assim, eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém.